E aí, gente? Vocês estão bem? Como que tem sido as aulas nessa primeira semana? Deu tudo certo? Já ficaram tranquilos? Já aproveitaram? Já curtiram muito conversando com seus amigos e falando como que foram as férias? E como que as coisas estão na sua perspectiva para o final do ano? Às vezes a gente chega no início das aulas pensando nas férias do meio do ano e depois nas férias do final do ano. E você que é terceirão já está olhando para o futuro, pensando no que você vai fazer e tantas outras coisas. Sexto ano, você está chegando na área. Seja muito bem-vindo ao Fundamental 2. A ideia é justamente de que agora, ao longo dessa semana, você teve um vislumbre de algumas coisas super importantes para você ter um relacionamento legal com as pessoas. Você ouviu falar de respeito, de como aprender a ter uma boa fala e de construir com as pessoas um relacionamento super legal. Você foi desafiado a ser gentil, a ser amável, a entender como perdoar e como tolerar as pessoas. Só que agora eu quero que você pense em duas outras coisas. As duas coisas finais que a gente poderia falar para vocês seria que, nesse momento, depois que você aprendeu tudo isso, tem uma coisa que a gente precisa entender sobre as nossas relações com as pessoas. Entender que o primeiro passo não é esperar a outra pessoa tomar a atitude, mas é, pelo contrário, a gente tomar essa atitude. E eu sou desafiado a isso quando eu olho para o texto bíblico. Quando a gente vê a ideia de amor e Paulo falando sobre isso, Paulo fala uma coisa super legal. Lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 6, ele diz assim, de fato, no devido tempo, quando algum de nós, ou todos nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por alguém que é justo. Mas pelos ímpios, caramba, isso é difícil. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. E João, quando ele vai falar disso, ele fala assim, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. A primeira atitude de tomar a iniciativa para vir falar conosco foi a de Deus, quando ele fez o que ele precisava para nos salvar. E isso é um exemplo para a gente poder entender que nas nossas relações, você e eu somos desafiados a tomar o primeiro passo, de ir até o outro, ser empático, de criar relações, de aprender a ser amável e nas relações construir coisas saudáveis. E tem uma história que para mim é muito interessante sobre isso. Tem um general que ele estava lutando, defendendo a independência do Texas, e esse general, que é William Travis, ele tomou a decisão quando ele viu que todos os seus soldados estavam preocupados com o exército que eles iam enfrentar. Eles iam enfrentar um exército mexicano de Santa Ana, e ele estava entendendo que estava difícil, eles estavam defendendo o forte, eles estavam entendendo que eles estavam lutando por uma causa, mas eles ainda estavam com medo. E nesse momento o general, ele pega o sabre dele e ele passa uma linha na areia e fala assim, todos aqueles que quiserem ir embora e saírem do forte, podem sair agora nesse momento. Mas aqueles que estão dispostos a enfrentar a causa e defender aquilo que a gente está vivendo, a independência desse estado, dê um passo à frente da linha que eu acabei de formar. E aqueles que tinham coragem tomaram a decisão de dar um passo à frente da linha e de tomar o primeiro passo, a iniciativa de fazer alguma coisa. Esse é o desafio que a gente está fazendo para você hoje. Uma linha foi traçada entre os medos que você tem de se relacionar com as pessoas que são diferentes de você. Mas o nosso desafio é fazer com que você dê o primeiro passo. E a gente deu várias ferramentas para você entender isso. Então, convide você, os seus amigos, a dar o primeiro passo de fazer a diferença na vida das pessoas que estão perto de você.